Lucas 2, versículo 1 ao versículo de número 20. A Escritura nos diz assim, meus irmãos: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Bendito Deus, eis que a tua palavra foi lida, Senhor. E ela é a palavra que despedaça a penha. É a palavra, Senhor, que penetra os corações e divide juntas e medulas, alma e espírito, e vem para discernir os propósitos do coração. É a palavra que não volta para ti vazia. É a palavra que cumpre o teu propósito. Então eu imploro, Senhor, pelo poder desta palavra e pelo poder do teu Santo Espírito, vem falar aos nossos corações, Senhor, despedaçando a penha do nosso coração, tornando nossos corações moles e suscetíveis à tua palavra, e fazendo com que ouçamos claramente o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Imploramos isso por meio de Jesus. Amém. Irmãos, houve um dia em que a terra foi inundada pelo céu. Mas o que isso significa? Houve muita chuva, uma enchente, foi um novo dilúvio. O céu inundou a terra, trazendo vida e salvação. Com o nascimento de Cristo, o céu inundou a terra. O próprio céu desceu até aqui. E mais uma vez, a glória de Deus, que havia se manifestado diversas vezes no Antigo Testamento, se manifestou de novo ao seu povo, só que de uma forma mais radiante, mais brilhante. Agora como a última e poderosa e completa revelação de Deus. O céu inunda a terra. É sobre isso que nós vamos tratar nesta noite.
Em primeiro lugar, o céu inunda a terra, cumprindo o propósito divino. Deus criou o mundo, e Deus criou tudo o que nele há. E colocou o homem para administrar este mundo. Adão e Eva foram vocacionados para administrar o jardim do Éden, e Adão foi convocado por Deus para ser o vice-regente de Deus. Ele estava abaixo apenas do próprio Deus e deveria governar todo o universo a partir do jardim do Éden. E o Éden era um paraíso, era o céu na terra. No Éden, Adão e Eva desfrutavam de perfeição absoluta, de alegria abundante e da gloriosa presença de Deus. Eles se comunicavam com Deus, falavam com Deus, ouviam Deus, tinham um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Eles, porém, caíram, como nós bem sabemos, desobedeceram, desonraram a Deus. Deus providenciou, então, o castigo, a morte espiritual e a consequente morte física. Mas Deus também providenciou o perdão. O Deus que poderia tê-los punido fulminantemente naquela hora em que pecaram, não só arrancando-lhes a vida espiritual, mas já mandando-os instantaneamente para o inferno, não os mata fisicamente de forma instantânea, mas providencia roupas para que eles sejam cobertos, uma vez que eles perceberam que estavam nus, porque agora a sua inocência foi maculada. E este Deus promete mais que roupas, Ele promete restauração, e o que nós chamamos de proto-evangelho é anunciado em Gênesis 3,15, quando diz: olha, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia sobre Jesus Cristo, aquele que viria para vencer a serpente, aquele que viria para ser tentado como Adão, mas para vencer, aquele que viria para enfrentar as dores que Adão passaria a enfrentar e substituir Adão e os seus descendentes, nos substituir e pagar o nosso preço. Deus vai cumprir o seu propósito. Ele parece demorado. Essa promessa vai sendo ratificada em Noé, em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés, em Davi, nos Salmos, nos profetas. Ela vai sendo confirmada em cada escrito do Antigo Testamento, mas ela parece estar demorada. E para piorar, tem o período interbíblico, desde Malaquias até a vinda de Jesus, nada foi registrado, nenhuma nova profecia. Parece que o Messias prometido não vem. Parece que a profecia não vai se cumprir. Mas vejamos um pouco dessas profecias. A descendência de Abraão foi escravizada no Egito, e Deus disse para Moisés: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Anos mais tarde, por boca do profeta Isaías, Deus diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A profecia não se cumpre, passam-se os anos, e uma nova profecia é feita agora por Miqueias, que não só fala sobre o futuro rei, mas fala também sobre a localização de nascimento, e ele diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar, como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não é alguém comum, é alguém eterno. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores estiver dada a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. E os anos vão passando. Os anos vão passando. E ele não chega. Mas então, o Novo Testamento começa a ser escrito. Surge um homem chamado João Batista,
Um anjo vem e fala com uma mulher chamada Maria, o mesmo anjo fala com um homem chamado José. Maria fica grávida, e então entramos no relato que temos, que fala sobre o nascimento de Jesus, com um pouco mais de detalhes do que o relato de Mateus. E localizando o relato de Jesus dentro da história, Lucas, que era médico, mas que se mostrou um exímio historiador, diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz um filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nasce Jesus, nasce o Senhor. As profecias que eu li e muitas outras do Antigo Testamento se cumprem ou começam a se cumprir. Os céus descem à terra, começam a inundar a terra, cumprindo o plano soberano de Deus. E veja algumas coisas importantes no texto. Deus usa o decreto de César para cumprir os seus propósitos. César, a grande autoridade da época, o grande líder do império, do poderoso império romano, faz um decreto para um recenseamento. E eu gosto das coisas que Deus faz. Deus inclina, como diz o livro de Provérbios, o coração do rei, para fazer o que ele quer. E eu não sei porque que a gente ainda fica com tanto medo do governo Lula, ou do governo que vem depois do Lula, ou do governo que vem depois do Lula. Se Deus é quem manda, se Deus é quem dirige, se Deus é quem governa. Está aqui alguém mais poderoso que Lula, mais poderoso que Alexandre de Moraes, mais poderoso que qualquer político. É César. E César simplesmente é apenas uma peça simples no jogo de xadrez, no qual quem dá o checkmate é Deus. César faz um decreto: olha, vocês têm que ir, cada um para a sua cidade para se alistar. E o povo começa, cada um, a pegar o seu rumo. E José, descendente de Davi, com Maria, descendente de Davi, tudo para se cumprir as profecias, saem de Nazaré, que era na Galileia, para uma região diferente, a Judéia, para uma terra específica, Belém, para que a profecia de Miqueias se cumpra. Não só a profecia que diz, ele é descendente de Davi, mas olha, a profecia que diz, ele vai nascer na cidade de Belém, para que os detalhes profetizados sejam cumpridos, para que a vontade soberana de Deus seja executada como Deus quer. E Deus inclina, então, o coração de César, para que faça um decreto, e o decreto é feito, e o decreto é obedecido. Olha como César é poderoso. Olha como Deus é poderoso. E o simples decreto de César faz com que todas as profecias se cumpram, porque Deus é quem está comandando César, e eu diria para você, César apenas era uma marionete no plano supremo de alguém muito maior. Porque César é só um homem. Deus é o único soberano. Deus usa o decreto de César para cumprir os seus propósitos. Dessa forma, levando a descendência santa de Davi para Belém, para que as profecias se cumpram e assim o plano estabelecido por Deus seja cumprido. Deus faz Maria dar à luz o Filho bendito de Deus em Belém, conforme Miqueias. Deus faz o seu Filho unigênito nascer como primogênito de Maria, porque Deus é o Salvador, não Maria. João fala que este que nasce é o unigênito de Deus, e o texto diz aqui que é o primogênito de Maria. E quando a gente lê os relatos bíblicos, a gente vê que Maria tem outros filhos, ela não morre virgem, ela se casou com José, e José a conheceu em termos de intimidade depois. Maria não é Salvador, e ela reconhece isso no seu cântico, quando ela diz que Deus é o seu Salvador.
O Salvador é o que está nascendo dela. O ente santo é o que nasce dela. Jesus Cristo, Filho de Deus, em sua humanidade, filho de Maria. Mas ele é aquele que, como diz Miqueias, é dos tempos antigos. Deus faz então, irmãos, que a plenitude dos tempos se cumpra. Essa frase, plenitude dos tempos, é uma frase de Paulo, que significa que o momento em que Jesus nasceu era o momento ideal. Não que Deus esperou o momento ideal, mas porque Deus criou o momento ideal. Era o momento em que o mundo vivia a chamada paz romana. Uma aparente paz, porque paz interior só Deus dá, mas estava sem guerras. As estradas de Roma que ligavam as grandes cidades estavam bem pavimentadas. Havia uma boa navegação marítima. O Império Romano respeitava a religião judaica, era o único povo que não precisava fazer a adoração ao imperador. Então, estava tudo estruturado por Deus para que Jesus nascesse, crescesse, tivesse seu ministério, morresse em nosso lugar e depois o evangelho fosse esparramado pela igreja. Plenitude dos tempos se cumprindo. Deus está cumprindo o seu propósito com o nascimento de um bebê. Humanamente falando, era simplesmente mais um nascimento de mais um bebê, e que coisa simples, numa estrebaria. Eles não acharam vaga, o censo lotou tudo que era hospedaria estava lotada, cheia, ele nasce numa estrebaria. E ao contrário do que as fotos, os desenhos, os filmes, as imagens mostram, não era um celeiro, provavelmente era alguma gruta na rocha, onde os animais eram guardados à noite, e lá tinha o coxinho para os animaizinhos comerem, que foi adaptado para deitar o rei da glória, que deixou o trono para vir nascer numa estrebaria por te amar, cumprindo assim o santo decreto de Deus. Mas o que eu quero destacar em tudo isso aqui é um movimento histórico. Eles estão cumprindo o decreto de César, eles estão se movimentando de uma cidade para outra, estão cumprindo ordens estatais. Enquanto tudo isso está sendo feito, algo maior está sendo realizado, o plano de Deus. E assim é em toda a história. Não só agora, não só naquele momento, mas toda a história é a vontade de Deus que vai sendo descortinada diante dos nossos olhos. Deus usando cada fator, cada elemento, cada pessoa, cada indivíduo, cada nação, cada governante, pessoas com poder, pessoas sem poder, pessoas conhecidas e desconhecidas, pessoas com habilidades e sem habilidades, pessoas que ficam famosas na história e deixam o seu nome gravado, e pessoas que aparentemente foram irrelevantes, mas que foram instrumentos de Deus para alguma coisa. Todos vão sendo instrumentos de Deus, para que a história se cumpra conforme a vontade santa de Deus. Não há acasos, não há sorte, não há coincidência, não há plano B. A vontade de Deus foi estabelecida na eternidade e vai se cumprindo dentro desta história. E Deus havia decretado que Jesus iria nascer desse jeito, e assim foi. E Deus havia decretado que você seria alcançado por esse Jesus, no dia tal, da forma tal, e Deus te alcançou por esse Jesus, porque o plano de Deus é cumprido. E Deus inundou a terra, o céu desceu até a terra, na pessoa de Jesus Cristo, inundando tudo com a sua glória e a sua presença, cumprindo o plano de Deus. A soberania de Deus, meu irmão, governa o universo. Deus governa cada detalhe da tua vida. E sabe aqueles detalhes nos quais você está desesperado? Pense. O pessoal fala aí, a magia de Natal. E eu digo, pense na redenção trazida com o Natal. Deus governa aquele detalhinho, que você perdeu totalmente o controle, que você não pode fazer mais nada. E eu gosto tanto desses momentos. Gosto não no sentido de, ai, como é bom sofrer. Porque, na verdade, eu não quero esses momentos. Mas eles são os mais lindos. Porque quando a gente perde totalmente o controle, aí a gente tem que reconhecer, eu dependo de ti. Porque ele não perde. Ele continua comandando e fazendo e agindo e executando. E o nome dele é glorificado. E um bem maior é realizado. Deus está no comando dos detalhes. De um simples recenseamento.
E para ilustrar tudo isso, eu lembro de um outro momento. E veja como Deus trabalha para cuidar do seu povo. Deus havia profetizado que um homem chamado... Eu esqueci o nome do homem. Eu estou ficando velho. Como é o nome do imperador da Pérsia que libertou os judeus? Quem sabe? Quem? O outro. Esse aí, Ciro. Ó. Parece até nome de brasileiro, né? E eu esqueci. Deus havia profetizado que Ciro libertaria o povo. Mas Ciro não sabia disso. Aí Ciro nasceu, virou imperador do Império Medo-Persa. Aí, ele amanheceu um dia de bom humor. Ele não sabia por que estava fazendo aquilo, mas simplesmente pegou a pena, pegou lá o papel da época, pergaminho, sei lá o que ele estava usando, e fez um decreto. Os judeus podem ir para casa, e eles podem reconstruir o templo em Jerusalém, e eu dou autorização para poder usar material, e eles têm que fazer isso, e lá nessa casa que eles vão reconstruir em Jerusalém, vão adorar a Deus. Então, quem for judeu e quiser voltar para casa, pode. Ontem, era todo mundo preso na Babilônia. Hoje, está todo mundo livre. Aí o salmista que escreveu o Salmo 126 disse, ficamos como quem sonha. Parecia um sonho. De tão lindo que era. Deus inclinando o rei. É isso que o teu Deus faz. Então, se a situação está difícil, saiba que o mais difícil era salvar um pecador do inferno. Porque você merecia e tinha que ir para lá mesmo, eu também, com os nossos muitos pecados, mas Deus tinha decretado que você, pecador miserável, que merecia ir para o inferno, não ia por causa da graça dele, que seria manifesta um dia em Jesus Cristo, e essa graça te alcançou. Revelada e manifesta em Jesus, e te alcançou dentro da tua história, para o teu bem, para a tua libertação. Segundo lugar, o céu inunda a terra, trazendo esperança aos desprezados. O texto prossegue dizendo o seguinte no versículo 8 e no 9. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande terror. Que cena! O anjo de Deus desce. Pressuponho que tenha sido Gabriel. Me pressuponho isso porque foi o anjo que participou de muito desse movimento aqui. Ele foi falar com Zacarias, com Isabel, falou com José, falou com Maria. Então é provável que tenha sido ele que chefiou tudo isso aqui também. Mas aqui é uma conjectura minha, não é a Bíblia que está dizendo. Mas um anjo desceu. E esse anjo foi ter com os pastores. E mais que um anjo, junto com o anjo, o que vem? A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Imagina, eles estão vendo o anjo, e ao redor deles, dos pastores que estavam cuidando das suas ovelhas lá no campo, a glória do Senhor brilha. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Certamente os escribas, os fariseus, os sacerdotes, deviam imaginar que algo desse tipo seria realizado com eles. Eles eram os religiosos. Os pastores eram impuros para as cerimônias do templo, por causa do trabalho deles. Viviam cuidando de animais, então mexiam com o sangue do animal que morria, mexiam com a higienização dos animais. Então a profissão deles tornava-os impuros, imundos para as cerimônias do templo. Por causa das suas jornadas, mesmo que eles fizessem a cerimônia de purificação para entrar no templo, eles ficavam em jornadas longas, muito tempo. A profissão deles, socialmente falando, não era das mais bem vistas. Sabe os preconceitos que tem com algumas profissões hoje? Tinha naquela época também com algumas profissões da época. Os pastores de ovelhas tinham ou recebiam preconceitos. Então, eles eram cerimonialmente excluídos, socialmente marginalizados. Mas para quem que o anjo aparece?
para eles. Quem vê uma pequena manifestação da glória de Deus, porque ninguém vai conseguir ver toda a manifestação da glória de Deus, mas para quem que a manifestação da glória de Deus vem? Para eles, para os excluídos da sociedade. Antes de prosseguir com a análise do texto, jamais bata no peito e diga: eu fui salvo porque eu sou bom, ou eu fui salvo porque eu fiz, porque eu realizei, porque eu aconteci, porque eu fiz boas obras. O orgulho com o cristianismo não combina, porque cristão é aquele que sabe que é pecador, pobre, cego, nu, miserável, indigno, injusto. E para usar uma linguagem mais clara e direta, sabe que era um combustível para o inferno, palha para queimar no fogo do inferno, mas que não foi, porque a graça de Deus tirou, alcançou, resgatou, buscou e levou de volta para casa. Então não tem orgulho que combine com cristianismo. Cristianismo é humilhação, cristianismo é reconhecer que somos pequenos, cristianismo é reconhecer que somos pequenos e falhos. Não fomos alcançados por atos de justiça, por atos de bondade, por boas realizações, por maiores que tenham sido, porque as nossas melhores obras, o que você e eu fizermos de melhor, com a melhor das intenções, a Escritura diz que está manchado, está sujo. A única obra que nos leva até Deus, que nos reconcilia com Deus, que nos traz paz com Deus, é a obra de Jesus Cristo no Calvário, é o sangue de Jesus derramado no meu lugar e no teu lugar. Então nós somos indignos. Esses pastores indignos, excluídos, nos representam. Mas os céus descem à terra para trazer esperança aos indignos, aos excluídos, aos desprezados, aos deixados de lado. Os céus descem à terra trazendo a esperança aos desprezados. Descem dando esperança aos excluídos, descem dando esperança aos marginalizados, descem para encher a vida dos perdidos da glória de Deus. Eles veem um anjo, um mensageiro do Senhor, certamente cheio do seu próprio resplendor, mas eles também podem ver a glória de Deus brilhando ao redor deles. Eles estavam envolvidos e rodeados pela própria presença de Deus. Eles estavam envolvidos pela majestade que veio até nós. Uma demonstração da glória de Deus os alcançou naquele momento. E eles nem imaginavam que a mensagem que o anjo ia dizer para eles é que eles iriam ver pessoalmente o próprio Deus que havia se encarnado e que estava aqui naquela mesma região. Eles se enchem de temor e de terror, pois a glória de Deus desceu até a terra. E pensem um pouquinho, irmãos. O dia que Jesus nasceu foi um dia de glória. Mas avance na história de Jesus, e o dia que ele foi batizado também foi um dia de glória, porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma visível de pomba, e naquele dia o céu fez um pequeno barulho, para não falar estrondoso e maravilhoso. E do céu se ouviu dizer: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O dia da sua morte também foi dia de glória. Trevas espessas, terremoto, ressurreição de muitos que estavam mortos. E um homem que até então estava cético, diz no momento da morte de Jesus: este verdadeiramente era filho de Deus. O dia da ascensão, ou melhor, da ressurreição de Jesus foi dia de glória. As mulheres vendo o anjo dentro do sepulcro, o sepulcro vazio. E o anjo diz: vão anunciar, ele não está aqui, ele ressuscitou. E o dia da ascensão, Jesus subindo para os céus. E eles olhando, como seres humanos que eram como nós, boquiabertos. Aí um anjo desce do céu e diz: olha, esse Jesus que vocês viram subir vai voltar do mesmo jeito. Visível, em glória, de forma física. Vocês vão vê-lo de novo. E eu penso então, irmãos, quão glorioso não será o seu retorno. E quem foi atingido, irmãos, pela primeira manifestação de Jesus? Olhe para todo o ministério de Jesus. Os pastores marginalizados foram atingidos. Um outro grupo de marginalizados, os leprosos.
cerimonialmente e socialmente. E esses de tal forma que não podiam viver dentro das cidades. Eram tocados por Jesus, curados, libertos, e muitos foram também salvos. Iletrados e incultos eram alcançados por Jesus, os pobres foram alcançados por Jesus, prostitutas foram salvas por Jesus, publicanos, pecadores foram salvos por Jesus, os pescadores, também colocados de lado, salvos por Jesus, endemoniados, alcançados e resgatados por Jesus, os doentes, os excluídos, todos alcançados por Jesus. E por fim, você e eu, alcançados por Jesus. Porque o que seríamos se Jesus não nos tivesse alcançado? Seríamos os pobres deste mundo. E ainda que você tenha dinheiro, você seria mais uma pobre menina rica e mais um pobre menino rico, porque não teria nada. Porque estaria sem Jesus, mas Jesus nos alcançou com graça. A esperança para o perdido. E a esperança é Jesus. O céu inunda a terra, trazendo esperança aos desprezados. Terceiro lugar, o céu inunda a terra, trazendo salvação aos perdidos. Versículo 10 a 12 dizem: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O anjo dá razões para aqueles homens não temerem. Primeiro, ele traz grandes e maravilhosas notícias. Será uma boa nova. Evangelho. E é a primeira vez que evangelho é utilizada num novo sentido, porque a palavra era utilizada antes, no mundo grego, para descrever só uma notícia boa, agradável. Ou ainda para descrever o prêmio que alguém ganhava em uma competição atlética. A coroa que era colocada na cabeça de quem vencia era evangelho. Ou quando uma pessoa vinha e dava a notícia de que uma guerra foi vencida e que o país estava livre, ou ganhou a guerra. Evangelho. Agora a palavra é aplicada para uma realidade espiritual. Uma boa nova. Qual é a boa nova? Nasceu na cidade de Davi, os detalhes da profecia se cumprindo, o Salvador, que é Cristo, o Messias, e que é o Senhor. E é uma nova de júbilo, uma nova de grande alegria, júbilo, alegria intensa, verdadeira alegria. E é uma nova que é para todos, que deve ser anunciada a todos. E qual é o conteúdo desta mensagem maravilhosa? Nasceu hoje o Salvador. O nome de Jesus significa Yahvé é a salvação. Ele é o Salvador. Ele veio para salvar, essa é a sua grande missão, salvar pecadores dos seus pecados. Este Salvador é Cristo, ungido em grego, ou Messias, ungido em hebraico, o famoso Messias esperado pelos judeus, que eles achavam que seria alguém que os libertaria politicamente. Mas não era isso. Jesus vinha para libertar do pecado, para libertar o pecador da sua dívida para com o próprio Deus. Mas porque Jesus é o Messias, o Cristo, que significa ungido, é porque ele vinha com o tríplice ofício do Antigo Testamento. Quem era ungido no Antigo Testamento? Os sacerdotes, os reis e os profetas. E Jesus é sacerdote, é rei e é profeta. O sumo sacerdote, o supremo rei e o supremo profeta. Ele é ungido de Deus para cumprir essas funções. E ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. Tem o governo soberano sobre as suas mãos. O próprio Deus invade a terra salvadoramente, primeiro enviando o seu anjo, demonstrando o fulgor da sua glória, e também enviando o seu próprio Filho. Enviando o seu próprio Filho. Como diz João lá no Evangelho, capítulo 1, o unigênito de Deus, o único que é gerado de Deus, o único que tem a mesma essência de Deus. E é interessante como as coisas se conectam na Bíblia. Lá em Gênesis, nós temos o relato da prova de Abraão. E tem uma frase que Deus fala para Abraão, não a revelia, mas planejada,
que faz parte da história da redenção, não só da história de Abraão, mas da história da redenção. E Deus diz para Abraão o seguinte, o que certamente martelou o coração de Abraão, certamente não só martelou, mas perfurou o coração de Abraão. Abraão, eu quero que você me dê o teu filho. Isso dói, não dói? Aí ele vai mais e diz, o teu único filho. Aí doeu mais um pouquinho. Isaque, aí já doeu mais. A quem amas? Deus não estava pedindo nada demais, porque ele ia fazer isso. Deus iria dar o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, o único gerado de Deus, a quem ele ama, como ele próprio diz, em quem me comprazo, para ser o cordeiro que iria me substituir, te substituir. Jesus se faz um de nós, para nos representar diante de Deus, sem culpa, o único homem sem culpa, para nos representar diante do Senhor e receber toda a ira de Deus em nosso lugar, para nos poupar, para nos livrar e para atribuir a sua santa justiça a nós, como se nós tivéssemos a praticado. E Deus agora nos vê em Jesus justos. E lá na cruz, Deus olhou para Jesus e viu os nossos pecados em Jesus e puniu Jesus no meu lugar e no teu lugar, para que você fosse salvo. Jesus invadiu a terra, o céu desceu à terra, para que pecadores fossem salvos, perdoados, inocentados e aceitos diante do Senhor. O Filho de Deus nasce para salvar, nasce para libertar seu povo. Jesus se humilha, se faz um de nós para nossa libertação. A manjedoura está vinculada à cruz. Quem nasceu foi o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, que veio para resgatar a tua vida. O céu inunda a terra, trazendo salvação aos perdidos. Quarto lugar, o céu inunda a terra, trazendo adoração celestial. Sabe a adoração que acontece no céu? Os anjos louvando a Deus no céu. Os salvos que já estão no céu, louvando a Deus no céu. O louvor perfeito, sem mancha, sem desafinação, sem falha técnica, sem falha moral. O louvor perfeito moralmente, o louvor perfeito tecnicamente. O louvor supremo, com coral de anjos e de homens, aperfeiçoado. O melhor cântico que se pode cantar, o melhor louvor que se pode dar, saiu momentaneamente do céu e desceu até a terra. Versículo 13 e 14 dizem, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E eu queria que você tentasse se imaginar como um daqueles pastores. Tente, feche o olho, imagine, use a imaginação, que nem quando você era criança. Tinha um anjo, isso já é para deixar qualquer um estupefato, maravilhado, admirado. Mas ao redor deles estava brilhando a glória de Deus. Mas agora a coisa fica mais intensa. A glória de Deus continua brilhando ao redor deles. O anjo porta-voz da mensagem continua na frente deles. E agora uma milícia da multidão celestial, uma parte dos anjos desce do céu e se une àquele anjo original e começam a cantar o louvor que se canta nos céus, na terra, na frente daqueles pastores. O céu desce da terra para louvar o Deus dos céus e da terra, aqui na terra. Um grande e sonoro louvor é proclamado. O louvor dos céus veio inundar a terra, porque era o primeiro Natal. Aí eu fico cheio de indignação quando algum indivíduo fala assim, crente não deve comemorar o Natal, porque a Bíblia não manda. O anjo está comemorando, o pastor está comemorando, o anjo está comemorando. 2 anos depois, aproximadamente, saem os magos lá de outra terra para poder vir aqui ver o menino que já tinha crescido um pouco. Estão comemorando. Aí vem o povo falar que não é para comemorar. Desceu o anjo do céu para cantar louvores ao menino que nasceu. E que não era um menino comum. Era o teu Senhor e o meu Senhor. É para anjo descer e glorificar a Deus mesmo. É o louvor do céu descendo até a terra. O mesmo louvor que você vai ver e do qual você vai participar lá na glória eterna. E veja o conteúdo. Deus deve ser honrado nas alturas. O céu invade a terra para a salvação de homens perdidos. O Senhor desse projeto deve ser honrado e glorificado. Ou, em outras palavras, Ele já é glorificado, porque já há glória a Deus nas alturas.
com a vinda de Cristo, a paz também vem ao mundo. Paz na terra. E paz aqui é tradução no grego da palavra shalom do hebraico. E shalom não é só paz, ausência de guerra, mas é bem-estar, felicidade, prosperidade. E é mais no campo do caráter, da alma, interno do que externo. É algo que só Deus pode proporcionar ao indivíduo. É algo dentro do coração. E essa paz vai inundar. Por isso Deus deve ser glorificado. O louvor perfeito foi executado momentaneamente nessa terra imperfeita, porque o próprio Deus se fez um de nós naquele momento. Deus deve ser adorado entre homens e anjos. Você conseguiu imaginar você no meio daqueles anjos, você sendo um daqueles pastores, sujo de ovelha, fedendo a ovelha, suado de trabalhar o dia inteiro, viu a glória de Deus? Uma demonstraçãozinha. Vi um anjo contando o relato de que o Salvador nasceu. Aí daqui a pouco aparece anjo de tudo quanto é lado, louvando a Deus. Você consegue se imaginar? E Deus sendo exaltado. O que se espera é dobrar o joelho e cantar louvor a Deus também, dizer amém. Amém, aleluia, glória a Deus. É saltar de alegria. É glorificar a Deus com grande alegria. O céu inundou a terra, trazendo adoração celestial. Quinto e último lugar, o céu inunda a terra, causando transformação nos alcançados. Versículos 15 a 20 nos apresentam o seguinte: e ausentando-se deles os anjos voltam para o céu, diziam os pastores uns aos outros, começa um bate-papo: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Não basta ficar sabendo, vamos lá ver. Somos testemunhas de ouvir, auriculares. Agora vamos ser testemunhas oculares também. Vamos testemunhar, vamos ver, vamos conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. 5 elementos aqui. Primeiro, os pastores não quiseram apenas conhecer a salvação. Conhecer de ouvir. Eles queriam ver a salvação de perto. Lembra a restauração de Jó? Quando ele diz: olha, Senhor, antes eu te conheci só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Mais comunhão, mais intimidade. É o que os pastores queriam. Não basta saber um pouquinho sobre Jesus. Eu preciso mais de Jesus. Eu e você não podemos ver Jesus agora, só quando ele voltar. Mas eu posso ter mais de Jesus agora. Como diz um dos nossos hinos: mais de Cristo, mais do seu santo e puro amor. Dá para ter mais. Você precisa ter mais fome de Jesus, mais sede de Jesus. Então corre para Ele, porque Ele é a fonte inesgotável da água viva. Vai para Ele. Diariamente corra para Jesus, apressadamente como os pastores. Segundo, eles proclamaram a salvação que eles ouviram, viram e receberam a todos. Você também é testemunha. Você recebeu a mesma salvação. Talvez não da forma tão dramática e linda, mas a profundidade é a mesma. O resgate é o mesmo. O alcance é o mesmo. O Salvador é o mesmo. E a mensagem é a mesma. Você deve sair correndo pelas vilas, pelos campos, pelos bairros, pelas esquinas, e entrar nas universidades, nas escolas, no trabalho, onde você estiver. Proclame o Salvador que nasceu, e que morreu, e que ressuscitou, e que voltará, e que julgará vivos e mortos. Anuncie Jesus Cristo, Senhor da glória. Não perca tempo, corra apressadamente para contar para todo mundo, como esses pastores fizeram. Terceiro, a chegada de Cristo gerou admiração em muitos. Os que iam ouvindo, diz o texto, ficaram admirados. Foram se admirando. Qual foi a última vez que você ficou boquiaberto diante da majestade do Senhor? Diante das grandezas do Senhor?
Qual foi a última vez que você teve vontade de, no meio do culto, se prostrar e dizer: glória a Deus, que grande Deus é o meu Deus? Quando foi a última vez que você estava lendo um texto bíblico e o Espírito Santo falou profundamente ao seu coração e você teve vontade de chorar ou de saltar de alegria? Qual foi a última vez que você ficou estupefato diante da majestade do Senhor? Qual foi a última vez que, de coração sincero, você disse que você vai adorar a Deus realmente na beleza da santidade de Deus? Qual foi a última vez que você desejou profunda e intensamente a presença gloriosa do Senhor? Admire esse Deus da glória. Admire as suas obras, admire a sua grandeza, admire o ser de Deus. Quinto, ou melhor, quarto, Maria meditou em seu coração sobre tudo o que estava acontecendo. Tudo que ela foi ouvindo, e olha que tinha muita coisa dentro daquele coração. Tudo que ela ouviu antes dos anjos, a visita dela a Isabel, João, se mexendo dentro de Isabel e adorando Jesus, os dois ainda no ventre, porque João já era cheio do Espírito Santo dentro do ventre materno, e ele vê Maria chegando com o seu Senhor dentro do ventre, e João adora Jesus, ambos ainda no ventre, e Maria vai guardando essas coisas, e agora esses anjos, e esses pastores fazendo essa visita, e toda essa comunicação, e ela sabe quem é o seu filho. Certamente ela não entendia tudo o que ia acontecer, mas ela sabia quem era o seu filho, era o próprio Filho de Deus. Ela era apenas uma guardiã temporária, e ela passa a refletir no coração sobre tudo o que estava acontecendo, sobre tudo que ela estava ouvindo. Quanto você tem meditado sobre o Natal? Sobre o Senhor do Natal, Jesus? Sobre a Páscoa e o Senhor da Páscoa, Jesus, sobre a ascensão de Jesus, sobre o reinado de Jesus, sobre o império de Jesus, sobre o retorno de Jesus? Quanto você medita sobre o doce e sublime nome de Jesus? Medite no coração. Não apenas os céus louvaram a Deus, mas diz o texto que os pastores saíram glorificando a Deus, os homens também louvaram. Os perdidos que agora foram alcançados passaram a glorificar a Deus por tudo o que estava acontecendo. Menos que louvor, menos que adoração, menos que prostração, menos que adoração profunda, não pode ser aceito. Diante de tudo isso, os céus estão descendo e inundando a terra. É o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar ali foi uma palavra usada por João que não existia. João fabricou a palavra. Ele pegou o termo tabernáculo, colocou um sufixo e fabricou uma palavra que só aparece ali no Novo Testamento. E que significa, uma tradução bem literal, é tabernaculou, fazendo uma menção lá para o tabernáculo do Antigo Testamento, aquela tenda móvel onde a glória de Deus se manifestava. Então o que aconteceu ali? Jesus montou sua tenda entre nós, taberculou conosco, ele habitou entre nós, manifestando a glória de Deus. Por isso que quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, Jesus diz, olha, quem veio a mim vê o Pai, a glória já veio aqui, eu sou a glória de Jesus. É por isso que Hebreus diz que ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é Deus de Deus, luz de luz, é o verdadeiro Deus, é o Deus encarnado. Glorifique-o, adore-o, bendiga a Jesus que inundou a terra, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. O céu inundou a terra, causando transformação nos alcançados. Resumindo, o céu inunda a terra. O céu inunda a terra cumprindo o propósito divino. O céu inunda a terra trazendo esperança aos desprezados. O céu inunda a terra, trazendo salvação aos perdidos. O céu inunda a terra, trazendo adoração celestial. E o céu inunda a terra, causando transformação nos alcançados. A glória de Deus desceu até este mundo de pecadores, para que você recebesse a salvação de Deus. Portanto, creia, confie, proclame, adore, louve, bendiga. O céu desceu à terra, lembre disto. É o Deus presente, Cristo é o Deus presente, o Deus conosco, o glorioso Emanuel. Ele fará o propósito divino se cumprir. Ele é presente e soberano, então não entre em desespero. O soberano Deus é o Deus presente em tua vida.
Ele te trouxe e continua trazendo esperança. Ele é a viva esperança. Ele é a esperança para você em todas as circunstâncias. Ele está presente do teu lado, te dando ânimo pessoalmente. Você estava perdido e Ele se fez presente em tua vida e te salvou. Ele é presente e salvador. Ele foi adorado por anjos e por homens e Ele está presente aqui. Então curve-se e adore ao Senhor Jesus, o Deus presente. Se você já foi alcançado por Cristo, você já foi transformado então. Por isso, viva diferente. Viva com adoração, com santidade, com evangelismo, com proclamação, com admiração. Viva uma vida transformada. E se está difícil, então peça forças para Ele, porque Ele está contigo. Ele te ajudará. Ele é Emanuel, o Deus presente. O céu desceu à terra. Ele foi fisicamente para o céu, mas espiritualmente Ele continua inundando tudo. Ele é presente na tua vida. O céu inundou a terra por meio de Cristo. Então abra o coração agora e seja farto da glória celestial que se chama Jesus Cristo, o Senhor da glória. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça e pense apenas nesse Jesus maravilhoso que te salvou. Pai bendito, graças te rendemos, porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Graças te rendemos porque Jesus se fez homem, morreu naquela cruz, no nosso lugar. Graças te rendemos, porque a tua bondade infinita nos alcançou. Graças te rendemos, porque o Senhor nos aceita e manifesta o teu poder no nosso meio, por causa dos méritos de Jesus, teu Filho. E crendo em Jesus, eu imploro o teu favor por teu povo aqui reunido, pelos teus servos que estão em outras comunidades, reunidos agora ou em outros momentos, pelos teus servos que estão enfermos e não puderam estar aqui. Traz cura, traz restauração, traz quebrantamento, traz alívio aos pesares, traz forças para enfrentar as tribulações, traz alívio nas dores e nas aflições. Traz, Senhor, refrigério, traz, Senhor, palavra de conforto para os teus servos, e usa os teus servos para consolar aqueles que estão precisando de consolo com o mesmo conforto com o qual são consolados. Enche-nos do teu Santo Espírito, enche-nos da presença de Jesus, enche-nos da tua água viva, do pão da vida. Trata os nossos corações feridos, perdoa os nossos pecados e nos usa para a tua glória. E leva o teu povo em paz, Senhor, para uma semana na tua presença, para te louvar, para te glorificar, para te obedecer, para cumprir a tua vontade. E cuida dos teus servos, nas suas debilidades, nos seus pecados, nas suas tentações, nas suas provações, nas suas carências afetivas, físicas, financeiras. Cuida de cada um que aqui está, Senhor. Sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja, sustenta a tua obra. Eu imploro no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje eternamente. Amém.